Meu noivo pediu um tempo para resolver as coisas com a ex-namorada, pois não sabia se eu era a escolha certa para ele. Então deixei ele ir, mas o que ele encontrou quando voltou virou o mundo dele de ponta cabeça. Eu sou Clara, 29 anos, designer de interiores. Conheci Bruno há 5 anos em um evento de arte. Ele era charmoso, engraçado e tinha um jeito de me fazer sentir a pessoa mais interessante do mundo. Eu me apaixonei rápido. Ele trabalhava como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, e nossa rotina se encaixava perfeitamente. Dividimos um apartamento aconchegante, e os anos voaram. Nossos amigos nos viam como o casal perfeito. Falávamos sobre casamento, filhos, a vida que construiríamos. As conversas eram sérias, cheias de sonhos e promessas. No ano passado, em um jantar romântico que preparei em casa, ele me pediu em casamento. Foi simples, íntimo, e eu me senti a mulher mais feliz do mundo. Chorei, claro, e disse sim sem hesitar. Começamos a planejar o casamento para o próximo outono. Algo pequeno, para os amigos e a família mais próxima, em um sítio charmoso no campo. Parecia que a nossa vida estava se desenrolando como um conto de fadas. Ou pelo menos era o que eu pensava. As primeiras bandeiras vermelhas não surgiram como grandes explosões, mas como pequenas e sorrateiras rachaduras que eu, ingenuamente, ignorei. Nos primeiros meses após o noivado, eu estava totalmente envolvida no planejamento. Pesquisava fornecedores, olhava vestidos, escolhia as flores. Mas o entusiasmo de Bruno começou a desaparecer. Eu perguntava sobre os ternos, a lista de convidados, a música, e ele sempre desconversava. Ainda temos tempo, amor, ele dizia com um sorriso vago. Eu tentava relevar, pensando que o planejamento de casamento era estressante para ele ou que ele estava focado no trabalho. O que eu não percebi era que a falta de entusiasmo dele não era sobre o casamento em si, mas sobre nós. A verdade, o soco no estômago, veio durante um jantar com alguns amigos. Estávamos brincando com aquele jogo do TikTok de a gente escuta, mas não julga. Em um dado momento, a pergunta surgiu. Se você pudesse reviver um relacionamento, qual seria? Sem um pingo de hesitação, Bruno disse: provavelmente a Camila. A sala ficou em silêncio. Camila, a ex-namorada dele da faculdade. Aquela que o tinha largado sem mais nem menos. Ele riu nervosamente, tentando consertar. Quer dizer, não que eu realmente quisesse, é que... Sabe, foi uma grande parte do meu passado. Eu senti meu estômago despencar. Queria confrontá-lo ali, mas estávamos com amigos, então engoli a raiva. Mais tarde, em casa, perguntei sobre o comentário. Ele encolheu os ombros. Foi um jogo idiota, Clara. Não leve isso tão a sério. Aquele sorriso falso e a mudança de assunto. Não insisti, mas a semente da dúvida estava plantada. Depois disso, o comportamento dele se tornou impossível de ignorar. Bruno estava sempre com o celular na mão, sorrindo para as mensagens. Ele começou a dar desculpas vagas para não sair comigo ou cancelar planos de última hora. Tenho muito trabalho a fazer hoje à noite. Ou, preciso ajudar minha mãe no fim de semana. As desculpas não eram suspeitas por si só, mas a frequência delas me dizia que eu havia perdido meu lugar na lista de prioridades. Então veio a sexta-feira à noite que mudou tudo. Cheguei em casa mais cedo do trabalho, animada para uma noite tranquila com Bruno. Entrando no apartamento, senti uma tensão no ar. Ele estava sentado no sofá, com o laptop aberto, mas não trabalhando. Apenas olhando para a tela, distante. Oi, cheguei em casa. Eu disse, tentando quebrar o silêncio. Você chegou cedo, ele respondeu quase como uma crítica. Ignorei e fui para a cozinha, começando a preparar o jantar. O silêncio era sufocante. Normalmente ele me perguntava sobre meu dia ou me contava sobre o dele, mas não naquela noite. Finalmente me virei e perguntei: Está tudo bem? Ele fechou o laptop e olhou para mim. Na verdade,
Preciso conversar sobre algo com você. Meu estômago gelou. Aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mas você não pode fazer nada para impedir. Andei até o sofá e sentei na frente dele. Certo, eu disse. O que está acontecendo? Ele hesitou, procurando as palavras. E então, ele soltou a bomba. Tenho pensado em nós e na Camila. Eu quase ri em descrença. Camila? Você está falando sério? O que tem ela? Ele mordeu o lábio, evitando meus olhos. Acho que preciso de um tempo para resolver as coisas. Quero dar um tempo para ver se ainda há algo lá com ela. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você quer um tempo para poder namorar sua ex? Você enlouqueceu, Bruno? Nós estamos noivos. Não é assim, ele disse rapidamente, como se pudesse me convencer. Eu só preciso saber se estou fazendo a escolha certa com você. E se não der certo, prometo que voltarei. Foi naquele momento que a audácia dele me atingiu em cheio. Ele realmente achava que eu ficaria sentada, esperando que ele decidisse se eu era boa o suficiente. Eu não explodi, não gritei. Apenas fiquei ali, olhando para ele, me perguntando como diabos não vi isso antes. Minha voz saiu calma, assustadoramente calma. Então, o que exatamente significa essa pausa para você? Ele se endireitou, como se estivesse recitando um script. Acho que precisamos de espaço para resolver as coisas. Eu vou levar um tempo para ver se o que estou sentindo pela Camila é real. E você também pode levar um tempo para refletir sobre nós. Espere, eu disse, me inclinando. Você está dizendo que precisa namorar sua ex. Mas eu preciso refletir sobre nós? Que lógica invertida é essa? Bruno suspirou, como se eu fosse a irracional. Não é sobre você fazer algo errado, Clara. É sobre eu descobrir o que eu preciso. Ele havia ensaiado aquilo. O jeito que ele falava, o jeito que ele evitava o contato visual, era como se ele já tivesse decidido que isso aconteceria. E agora, ele só precisava que eu aceitasse. Você sabe que isso parece insano, certo? Eu disse. Você não pode simplesmente colocar sua noiva em espera enquanto vai brincar de e se com uma garota que te largou sem nem pensar 2 vezes. O rosto dele endureceu. Pela primeira vez, eu vi o quão teimoso ele podia ser. Eu não estou pedindo permissão, Clara. Estou te dizendo o que eu preciso. Aquilo me atingiu de forma diferente. Eu não estava mais apenas triste. Eu estava com muita raiva. Levantei e comecei a andar de um lado para o outro, tentando me acalmar. Então o que, Bruno? Você vai simplesmente arrumar uma mala e ir para a casa da sua ex? Esse é o seu grande plano? Não, ele rebateu. Não é assim. Eu só não sei como será ainda, mas preciso de clareza antes de avançarmos. Você deve a si mesmo, eu repeti, rindo amargamente. E o que você me deve? Estamos noivos, Bruno. Deveríamos estar construindo uma vida juntos e agora você está me dizendo que precisa fazer um test drive com sua ex para ter certeza de que sou boa o suficiente para você. Eu nunca disse que você não era boa o suficiente, ele retrucou, a voz aumentando. Mas se vamos passar o resto de nossas vidas juntos, preciso ter certeza. E agora, não tenho. Era isso. Não era apenas que ele queria explorar as coisas com Camila. Era que ele não tinha certeza sobre mim. Depois de 5 anos juntos, depois de todos os planos que havíamos feito, ele ainda não tinha certeza. Me atingiu de uma vez. Ele nem percebeu o quão doloroso e ridículo era o pedido dele. Ele achou que isso era tranquilo, como se eu fosse apenas sentar lá enquanto ele resolvia a bobagem que estava girando em sua cabeça. Parei de andar e olhei para ele. Sabe de uma coisa? Tudo bem, eu disse, meu tom neutro. Tire sua folga. Ah, ele piscou, pego de surpresa pela minha fácil concordância. Clara, não estou tentando te machucar. Só preciso de espaço para resolver as coisas. Assenti, mantendo minha expressão neutra. Tudo bem,
Se é o que você precisa. Ele hesitou, como se estivesse esperando que eu discutisse, que lutasse por ele. Quando não o fiz, ele se levantou, pegou o notebook e murmurou: Vou ficar na casa dos meus pais por um tempo. Isso não é para sempre. Nós conversaremos quando eu tiver tido um tempo. Ok, eu disse simplesmente. Ele olhou para mim, sem saber como responder, então desapareceu no quarto. Eu podia ouvi-lo se mexendo, jogando coisas em uma bolsa. Eu fiquei no sofá, calma na superfície, mas minha mente já estava trabalhando a milhão. Se ele queria tanto a folga dele, que fosse, que ele a tivesse. Alguns minutos depois, ouvi a porta da frente fechar. Ele havia ido embora, provavelmente pensando que me deixou ali para esperar por ele. Mal sabia ele, eu não ia simplesmente ficar parada. Ele podia ter a fantasia dele, mas eu tinha meus próprios planos agora. Não sei quanto tempo fiquei ali, no sofá, antes de finalmente sair do transe. A primeira coisa que fiz foi pegar meu telefone e ligar para minha amiga Isabela. Isabela é minha melhor amiga desde a faculdade, e ela é o tipo de pessoa que não mede palavras. Se eu precisasse de alguém para me dizer que eu não era louca por sentir que toda a minha vida tinha acabado de desmoronar, ela era a pessoa certa. E aí, tudo bem? Ela atendeu com a voz casual. O Bruno quer dar um tempo para namorar a ex. Eu soltei. Houve uma longa pausa. Que diabos? Ela finalmente disse. Ele disse isso na sua cara? Sim, eu disse, esfregando a têmpora. Ele fez uma mala e foi embora como se não fosse nada. Disse que precisa de clareza. Isabela soltou um assobio baixo. Amiga, isso é surreal. Você está bem? Não muito, admiti. Eu simplesmente não sei como processar isso. 5 anos, Isa. 5 anos e ele ainda está preso a Camila. Você quer que eu vá aí? Ela perguntou. Podemos pedir algo para comer, conversar. Sim, na verdade seria ótimo, eu disse. Cerca de 1 hora depois, Isabela apareceu com pizza. Ela nem esperou que eu explicasse tudo. Apenas ouviu enquanto eu desabafava. Quando terminei, ela estava balançando a cabeça. Amiga, ele não vale a pena, ela disse. Se ele não consegue ver o que tem com você, o problema é dele. Você está melhor sem alguém que vai te tratar como segunda opção. Eu assenti, mas isso não me fez sentir melhor. Não se tratava apenas de perder Bruno. Tratava-se de perder o futuro que eu pensava que estávamos construindo juntos. Eu havia imaginado uma vida com ele, casamento, filhos, tudo isso. E agora, tudo havia sumido. Ficamos acordadas até tarde, conversando e assistindo TV. Pela primeira vez em horas, comecei a sentir um pouco menos que o chão estava desmoronando sob meus pés. Eu ainda não tinha um plano, mas uma coisa estava clara. Eu não deixaria Bruno me manter na coleira enquanto ele descobria o que queria. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Rolei para o lado, meio acordada, e apertei os olhos para a tela. Bruno? Claro. Podemos conversar? Acho que precisamos esclarecer as coisas. Olhei para a mensagem por um momento, meu cérebro ainda nebuloso. Ele quer conversar? Sério? Depois de tudo o que ele me disse, agora ele quer bancar o noivo preocupado. Eu pensei que ele pudesse ter percebido o quão estúpido ele soou ontem. Eu me arrastei até a cozinha para fazer café. Não havia como eu lidar com essa bobagem antes da cafeína. Enquanto eu me encostava no balcão, tomando meu café, minha mente disparou. Ele realmente teve a audácia de voltar e agir como se eu fosse quem lhe devia paciência. Não era raiva o que eu sentia, pelo menos não mais. Era mais descrença. Como alguém podia ser tão alheio, tão absorto em sua própria fantasia a ponto de achar que esse tipo de artimanha era aceitável? Mas eu não ia deixá-lo ver isso. Não. Se ele queria jogar esse jogo, eu jogaria junto. Só que eu não seria a perdedora. Finalmente peguei meu telefone e respondi. Claro, venha depois. Curto, simples.
Deixe-o pensar que ainda está no controle. Algumas horas depois, lá estava ele, parado na porta como se nada tivesse acontecido. Ele parecia impecável, como se tivesse passado muito tempo tentando aperfeiçoar aquele olhar calmo e controlado. Eu podia perceber que ele havia ensaiado aquilo. Ele estava pronto para me vender o que quer que tivesse inventado. Me afastei e o deixei entrar sem dizer uma palavra. Ele entrou como se ainda pertencesse ali, sentando-se no sofá como se fosse um dia qualquer. Obrigado por me deixar vir. Ele disse suavemente, como se estivesse me fazendo um favor. Eu me encostei na parede. O que foi? Ele respirou fundo, as mãos juntas como se fosse uma grande performance. Eu tenho pensado muito, ele começou. E acho que encontrei uma maneira de seguirmos em frente. Ele continuou, seu tom muito ponderado, muito ensaiado. Eu assenti, mantendo meu rosto neutro. Certo, vamos ouvir. Bem, ele disse, claramente se preparando para algo que achava genial. Acho que o melhor para nós agora é colocar os planos do casamento em espera, apenas temporariamente, enquanto eu levo o tempo que preciso para ter clareza sobre tudo. Dessa forma, não perdemos o progresso que fizemos, e podemos retomar as coisas assim que eu tiver certeza sobre nós. Eu o encarei, esperando pela reviravolta. Ele não estava brincando. Ele realmente achava que isso era aceitável. Esse é o seu grande plano? Perguntei levantando uma sobrancelha. Sim, ele disse, balançando a cabeça como se tivesse acabado de resolver uma crise mundial. É prático, Clara. Investimos tanto tempo, esforço e dinheiro neste relacionamento. Não quero jogar tudo fora por algo que talvez nem dê certo a longo prazo, algo que talvez nem importe. Essa frase continuava ecoando na minha cabeça. Ele estava falando sobre nós, nosso relacionamento, como se fosse uma carteira de investimentos que ele não queria dar baixa. Senti uma risada borbulhar, mas assegurei. Ainda não. Deixe-o continuar. Você concorda com isso, certo? Ele perguntou, inclinando a cabeça levemente, como se estivesse genuinamente confuso por eu ainda não ter reagido. Claro, eu disse, dando de ombros. Os olhos dele se voltaram para os meus como se ele não acreditasse que eu tinha concordado tão facilmente. Espere, você concorda? Sim, eu disse, mantendo meu tom uniforme. Se é isso que você precisa, vá em frente. Ele piscou, claramente surpreso. Provavelmente esperava que eu discutisse, que lutasse, talvez até implorasse para que ele ficasse. Em vez disso, eu não lhe dei nada. Eu só não quero que você pense que isso significa que não me importo. Ele acrescentou rapidamente, tentando preencher o silêncio. Só preciso de um espaço para descobrir o que realmente quero. Não é para sempre. Entendi, eu disse assentindo. Por um momento, ele apenas me encarou, tentando ler meu rosto, mas eu não estava lhe dando nada. Deixe-o remoer em sua própria estranheza. Ele se levantou, alisando as mãos sobre a calça jeans. Vou ficar na casa dos meus pais por um tempo, ele disse. Não é para sempre. Conversaremos quando eu tiver tido algum tempo. Tudo bem, eu disse, mantendo minha voz neutra. Ele hesitou como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Obrigado por entender, ele disse, pausando antes de sair. Eu apenas assenti novamente, mantendo meu rosto inexpressivo. Depois que ele saiu, fiquei ali por um momento, imaginando como não conseguia mais vê-lo como marido. Ele tinha ido embora, descobrindo a ex, e ele realmente pensou que eu estava sentada aqui, esperando que ele descobrisse se eu era boa o suficiente para se encaixar na vida de fantasia perfeita dele. Mas ele não entendeu. Esta não era mais a decisão dele. Fui até a janela e observei o carro dele sair da garagem. Ele provavelmente estava aliviado, pensando que tinha comprado um tempo para resolver as coisas com Camila. Deixe-o pensar. A verdade era que eu já havia tomado minha decisão. Eu não ia discutir,
Não ia lutar por alguém que achava que estava tudo bem me deixar em segundo plano enquanto ele explorava suas dúvidas. Ele podia ter a folga dele. Ele podia ter a Camila. Eu estava farta de continuar. O engraçado é que eu nem sentia raiva mais. Eu me senti livre. Foi como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. Todo esse tempo, eu estava preocupada com o que ele queria, o que ele precisava, como eu poderia consertar as coisas. Mas agora, era sobre mim. Sentei no sofá. Eu já podia ouvir a voz dele na minha cabeça semanas ou talvez meses a partir de agora, tentando voltar. Eu cometi um erro, Clara. Eu precisava de clareza, mas agora eu vejo o que realmente quero. Tarde demais. A vida não funciona assim. Eu não tinha intenção de ficar aqui me lamentando para ele voltar. Não se tratava de jogar ou de me vingar. Tratava-se de seguir em frente. Ele havia feito a escolha dele, e eu também. Passei a semana seguinte colocando as coisas em movimento. Não se tratava de vingança. Tratava-se de apagar todo o rastro dele e retomar o controle. Comecei com os planos do casamento. Peguei meu laptop e cancelei tudo. O local, o fotógrafo, o buffet, tudo tinha que ir. Alguns depósitos não eram reembolsáveis, mas quem se importa? Não era sobre dinheiro, era sobre fechar este capítulo para sempre. Enquanto eu clicava nos e-mails, não pude deixar de sorrir. Ele provavelmente pensou que eu estava em casa com o coração partido, chorando, esperando que ele soubesse que eu sou melhor que a ex dele e voltasse rastejando. Ele não fazia ideia de que eu o estava varrendo da minha vida, um e-mail de cada vez. Então, o apartamento. Engraçado, Bruno sempre agiu como se fosse nosso apartamento. Ele escolheu as cores da tinta, me incomodou com almofadas decorativas e até insistiu naquelas cortinas horríveis na sala de estar. Mas aqui está o que ele nunca pareceu entender. O apartamento era meu. Meu nome na escritura, meu dinheiro na hipoteca. Liguei para minha amiga Ana, que me indicou um corretor de imóveis. Em poucos dias, eu tinha a papelada pronta para anunciá-lo. Meu plano era simples: vender o apartamento, seguir em frente e deixar Bruno sem absolutamente nada para onde voltar. Ele queria espaço para organizar a vida dele. Ele poderia fazer isso do zero. Uma parte foi quase satisfatória demais. Bruno havia deixado todas as suas coisas para trás quando saiu. Roupas, livros e aquelas placas ridículas de gratidão e paz que ele insistia em colocar em todo lugar. Eu empacotei tudo e levei para a casa dos pais dele. Sem aviso, sem mensagens. Apenas deixei na varanda com um bilhete. Aqui estão suas coisas. Boa sorte com a Camila. Foi mesquinho? Talvez. Eu me importei? Nem um pouco. Então fiquei ali esperando. Como esperado, uma semana depois, meu telefone vibrou. Era ele. Podemos conversar? Acho que precisamos esclarecer as coisas. Eu ri alto. Ele deve ter percebido que sua pequena fantasia com Camila não era tudo o que parecia ser. Não resisti a ver como isso se desenrolaria. Claro, respondi. Venha amanhã. No dia seguinte, ele apareceu, e a expressão no rosto dele era impagável. Ele entrou e parou, os olhos percorrendo as paredes vazias, as prateleiras vazias, as caixas de mudança empilhadas no canto. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. Estou vendendo o apartamento. Eu disse casualmente, como se estivesse falando com uma vizinha. Encostada no balcão, o queixo dele caiu. Você está o quê? Vendendo nosso apartamento? Não é nosso apartamento, Bruno. Eu disse, deixando aquilo penetrar. É meu e eu não preciso de tanto espaço assim. Ele me encarou como se eu o tivesse esbofeteado. Por que você não me disse? Por que eu diria? Você foi embora, lembra? Eu disse, mantendo meu tom calmo. O rosto dele empalideceu. Espere, então você estava planejando isso? Você está simplesmente seguindo em frente? Dei de ombros. O que mais eu deveria fazer? Sentar e esperar você voltar igual uma idiota? Ele balançou a cabeça, a voz aumentando. Clara, não.
Não foi isso que eu quis dizer quando disse que precisava de tempo. Eu não pensei que você... Não pensei que eu o quê? Levaria você a sério? Interrompi. Você disse que precisava de espaço para descobrir se queria a mim ou a Camila. Então eu te dei. Ele deu um passo à frente, a voz trêmula. Mas eu não quis dizer assim. Pensei que você entendesse. Eu não estava terminando as coisas. Eu só precisava de clareza. Eu ri, balançando a cabeça. Clareza, Bruno? Você não queria clareza. Você queria uma rede de segurança. Você pensou que poderia fugir, ficar com a Camila e depois voltar para cá como se nada tivesse acontecido. Desculpe, mas não é assim que funciona. A compostura dele rachou completamente. Clara, por favor, eu cometi um erro. Camila, ela não é o que eu pensava. Ela não mudou. Eu fui estúpido. Vejo isso agora. Por favor, não faça isso. Não jogue nosso relacionamento fora. Cruzei os braços, encarando os olhos cheios de lágrimas dele com um olhar firme. Você está certo em uma coisa, Bruno. Você foi estúpido. Mas não apenas por correr de volta para a Camila. Você foi estúpido por pensar que eu o deixaria me tratar como a segunda opção. Ele agarrou meu braço, a voz desesperada. Eu não estava. Juro. Eu só entrei em pânico. Fiquei com medo. Mas agora eu sei que é você. Sempre foi você. Por favor, podemos consertar isso. Ainda podemos nos casar. Eu puxei meu braço, balançando a cabeça. Não, não podemos. Você fez sua escolha, Bruno. Você escolheu a dúvida. Você escolheu a Camila. E agora eu estou escolhendo a mim. O rosto dele desabou e ele começou a soluçar. Clara, por favor, farei qualquer coisa para consertar isso. É tarde demais, eu disse firmemente. Você estragou tudo. Você não pode voltar e fingir que nunca aconteceu. Ele ficou ali, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Finalmente percebendo que não havia mais nada a dizer, ele se virou e saiu pela porta. E com isso, Bruno saiu da minha vida. Ou assim eu pensava. Vendi o apartamento, mudei para o meu novo lugar e comecei a deixar tudo sobre ele para trás. Eu não estava amargurada. Eu simplesmente não tinha mais energia para arrastar a bagagem dele. Pensei que havia lidado com isso de forma limpa, que havíamos seguido em frente separadamente. Mas Bruno, ele não tinha terminado. E quando ele fez seu movimento, não foi de frente. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em um telefonema da minha mãe. Mal disse olá antes que ela começasse. Clara, por que estou ouvindo da tia Beth que o casamento foi cancelado? Isso é verdade? Gelei, as palavras me pegando de surpresa. As únicas pessoas que sabiam que o casamento tinha sido cancelado éramos eu e o Bruno. Eu nem tinha contado para minha família ainda porque, francamente, eu não queria lidar com a reação deles. Mas agora a notícia havia saído. De onde a tia Beth ouviu isso? Perguntei com cautela, já suspeitando da resposta. Da mãe do Bruno. Ela anda contando a todo mundo que você cancelou o casamento. Aparentemente, o Bruno está com o coração partido e você está sendo irracional. Quase derrubei o telefone. Coração partido. Irracional. A audácia dele de virar a história como se eu fosse a vilã era quase impressionante. Ele tinha sido o único a ir embora. O único que queria resolver as coisas com a ex-namorada. E agora ele estava me pintando como a vilã. Mãe, não foi isso que aconteceu. Eu disse tentando manter minha voz calma. Bruno e eu não estamos mais juntos. Ele fez a escolha dele e eu segui em frente. Bem, você precisa fazer um controle de danos, ela disse, o tom dela afiado. Metade da família está falando sobre isso, e todos eles pensam que você o pegou de surpresa. Controle de danos. Foi a isso que se resumiu. Agora, Bruno não só conseguiu se infiltrar nas conversas da minha família, mas transformou tudo em uma festa da pena para si mesmo. Eu deveria ter deixado para lá. Deveria ter atribuído isso a ele sendo mesquinho e deixado por isso mesmo. Mas quando recebi uma ligação mais tarde,
no mesmo dia, do meu chefe, percebi que isso não era mais apenas um problema familiar. Oi, Clara, queria ver como você está, disse minha chefe com cautela. Está tudo bem? Ouvi de um amigo meu. Aparentemente, seu ex está passando por um momento difícil e ele mencionou seu nome. Minha ex mencionou meu nome no trabalho? Ela não deu detalhes, mas você sabe como essas coisas se espalham. Só quero ter certeza de que isso não causará distrações aqui. Eu cerrei o maxilar, as peças se encaixando. Bruno não estava apenas contando sua versão da história para a família. Ele estava arrastando meu nome para sua história pessoal e triste com quem quisesse ouvir. Agradeci à minha chefe por me avisar e desliguei. Meu sangue estava fervendo. Não se tratava mais de encerramento ou de consertar as coisas. Ele estava deliberadamente tentando sabotar minha vida, pintando-se como vítima para quem lhe desse 5 minutos de atenção. Essa foi a gota d'água. Eu havia permanecido em silêncio até agora, pensando que era a coisa madura a fazer. Mas se ele queria jogar, eu não ia ficar parada e deixá-lo reescrever a narrativa. No dia seguinte, enviei uma mensagem em grupo para ambas as nossas famílias, mantendo-a curta e direta. Olá a todos. Queria abordar algo. Bruno e eu não estamos mais noivos, e foi uma decisão mútua após muitas conversas difíceis. Eu apreciaria se todos pudéssemos respeitar a privacidade um do outro e seguir em frente sem atribuir culpa. Obrigada. Não foi dramático, mas foi o suficiente para cortar a bobagem dele antes que se espalhasse ainda mais. Então eu o bloqueei em tudo. Telefone, redes sociais, e-mail. Ele não merecia mais acesso à minha vida. Não depois de como ele tentou distorcer as coisas. As consequências não foram fáceis. Minha mãe não ficou muito feliz por eu ter lidado com isso tão diretamente. E alguns parentes ainda sussurravam sobre como eu pude jogar fora uma coisa tão boa. Mas eu sabia a verdade. E isso era suficiente. Tudo o que meu ex-noivo fez foi me mostrar o quão pouco ele me respeitava ou o relacionamento que tínhamos. Se alguma coisa, ele me deixou ainda mais grata por tê-lo cortado para sempre. Então, aqui eu estava, finalmente traçando a linha. Bloqueá-lo foi como apertar um interruptor, cortando a energia da máquina de drama que ele vinha operando por semanas. Não se tratava apenas de silenciá-lo. Tratava-se de recuperar minha paz. A primeira coisa que fiz foi assumir o controle da narrativa. As pessoas adoram preencher as lacunas quando você fica em silêncio. E eu tinha dado a Bruno muito espaço para construir a história dele. Então, liguei para as pessoas cujas opiniões importavam para mim. Minhas amigas próximas, minhas irmãs e minha mãe. Contei tudo. Sem rodeios, apenas os fatos. Olha, eu disse à minha mãe durante o café. Eu não joguei fora uma coisa boa. Ele me abandonou pela ex dele. Simples assim. Eu tentei ser civilizada, mas ele está por aí contando histórias como se fosse a vítima. Não vou deixar que ele manche meu nome. Mamãe me lançou seu clássico olhar de desaprovação. Aquele que podia fazer uma mulher adulta se sentir como uma adolescente repreendida. Eu entendo, Clara, mas você poderia ter sido mais discreta. Discreta? Mãe? Ele está expondo nossa vida íntima para quem quiser ouvir. Cansei de ser boazinha. Isso pareceu convencê-la. Ela suspirou, finalmente cedendo. Eu só quero que você seja feliz. Não deixe que ele te arraste para baixo. A partir daí, fiz da minha missão calar os sussurros onde quer que surgissem. Se alguém mencionasse Bruno, eu dava a versão curta. Não deu certo, e ele não é a pessoa que eu pensei que fosse. Fim da história. A maioria das pessoas entendeu a dica e largou o assunto. Mas algumas precisaram de um pouco mais de franqueza, como minha prima Juliana, que me encurralou em um churrasco de família. Ei, Clara, ouvi dizer que você largou o Bruno na mão. Qual é a sua? Eu a encarei, mal acreditando na audácia. Você ouviu errado, Juliana. Ele me trocou para resolver as coisas com a ex dele. Se você quer a história completa, pergunte a ele.
Não vou entrar no jogo da fofoca. Ela recuou bem rápido depois disso. Enquanto eu estava ocupada limpando a bagunça social, também tive que lidar com o trabalho. Minha chefe, felizmente, foi tranquila com tudo. Expliquei a situação em particular, enfatizando que isso não afetaria meu desempenho. Ela assentiu e disse: "Imaginei que havia mais nessa história. Apenas mantenha a cabeça erguida e não deixe isso te atingir." Mas Bruno não havia terminado de tentar causar problemas. Uma semana depois, recebi um e-mail de uma amiga em comum nossa, Patrícia. Ela não estava tomando partido, mas sentiu a necessidade de compartilhar algo. "Oi, Clara. Achei que você deveria saber que o Bruno está postando coisas online. Nada explicitamente desagradável, mas é óbvio que ele está falando de você. Só queria te avisar." Agradeci a Patrícia e fui verificar. Com certeza, Bruno estava postando frases vagas e passivo-agressivas sobre traição e desgosto. Coisas como: "Algumas pessoas jogam fora diamantes para correr atrás de pedras." Bem sutil. A princípio, eu me senti tentada a responder, a chamá-lo pelo absurdo, mas então me contive. Por que descer ao nível dele? Ele queria uma reação, e eu não ia dar a ele. Em vez disso, denunciei a postagem dele por assédio e segui em frente. Esse foi o verdadeiro ponto de virada para mim. Perceber que não devia mais nenhuma explicação a ele ou a ninguém. Minha vida não era um fórum público para ele dissecar e manipular. Se ele queria viver no passado, o problema era dele, não meu. Uma noite, sentada com minha amiga Lívia, ela disse algo que realmente me marcou. "Amiga, você escapou por pouco. Imagine se tudo isso viesse à tona depois que vocês se casassem. Você está melhor. Confie em mim." Ela estava certa. Por mais doloroso que tenha sido, terminar com Bruno antes de nos casarmos foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não se tratava apenas de evitar o drama. Estar com ele me cegou para o que eu realmente queria em um parceiro. Alguém que me apoiasse. Não alguém que me abandonasse no segundo em que as coisas ficassem difíceis. Depois de alguns meses, as artimanhas de Bruno começaram a desaparecer. As pessoas seguiram em frente, e eu também. A família parou de mencioná-lo. Os sussurros no trabalho diminuíram, e as postagens dele online eventualmente secaram. Foi como se ele finalmente percebesse que não podia continuar explorando a situação para obter simpatia. Eu gostaria de dizer que o perdoei, mas, honestamente, não o fiz. E está tudo bem. Nem todo erro precisa ser perdoado para ser deixado para trás. Eu não o odeio. Eu simplesmente não me importo mais. O verdadeiro fechamento veio quando percebi que não estava esperando que ele se desculpasse, ou que as pessoas vissem o meu lado. Eu estava vivendo minha vida por mim, não pela validação de ninguém. Então, acho que tudo o que quero dizer é que, às vezes, as decisões mais difíceis são as que nos salvam. Cortar os laços com Bruno não foi fácil, mas foi necessário. Isso me ensinou a confiar no meu instinto, a me defender e a nunca me contentar com menos do que mereço. Olhando para trás agora, não me arrependo de nada. Estou em um lugar melhor mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. A vida é muito curta para desperdiçar com pessoas que não te valorizam. E se aprendi alguma coisa, é isso. A melhor vingança não é retribuir, é viver bem. E com isso, este capítulo da minha vida está oficialmente encerrado. E você? O que faria em uma situação como a da Clara? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de reviravoltas e superação.